Olá, tudo bem? Estamos aqui ao vivo com o Dr. Paulo Mendes. Ele é otorrino, ou seja, ele é médico do ouvido, do nariz e da garganta. E ele está aqui para tirar dúvidas com a gente, principalmente aí sobre rinite e coisas do gênero. Doutor Paulo, além de médico, ele é youtuber famosíssimo, com quase 1 milhão de inscritos aí no YouTube. O Instagram dele também é muito bom. Eu vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo. Esse daqui, inclusive, é o Instagram do Doutor Paulo. Doutor Paulo, seja muito bem-vindo! Estou muito feliz de estar aqui com você. Essa live é transmitida ao vivo para as alunas da plataforma Saúde Diária. Se você está vendo gravado, gostaria de mandar a sua pergunta, você tem que se tornar aluna da plataforma. Para isso é muito simples. Toca no link que está no primeiro comentário aqui embaixo. Faça sua inscrição, porque além de aulas, além do trabalho com a nossa nutricionista, além das aulas ao vivo, poder tirar dúvidas diretamente comigo, você também pode mandar suas perguntas no Papo com o Médico, que nós fazemos frequentemente dentro da plataforma. Doutor Paulo, seja muito bem-vindo. E antes de tudo, eu queria que você se apresentasse, falasse principalmente da sua área de atuação dentro da otorrino, porque otorrino deve ser assim que nem ortopedia, né? O ortopedista entende do corpo inteiro, mas tem uns que falam assim, eu gosto mais de operar joelho, quadril, coluna, né? Correto. E na questão aí da especialidade de otorrino, você também deve ter a sua preferência de trabalho, não é mesmo? Sim. Olá, pessoal, tudo bem? Agradeço o convite, Aurélio. É uma satisfação estar aqui com você, estar com as tuas alunas também. Então, eu sou médico otorrino. O otorrino trabalha na área do ouvido, nariz e garganta. Então, pacientes que têm problema de tontura, problema de surdez ou dificuldade para escutar, zumbido, infecção ou coceira no ouvido, também é com otorrino. Também dor de garganta, rouquidão, a gente que fala bastante, né, palestrante, professores, telemarketing, alguma sensação de alguma coisa presa na garganta, ou secreção fica presa. É muito comum, até um vídeo meu que é muito famoso, é isso, que eu falo de uma secreção que o paciente fala que está preso entre o nariz e a garganta, dores de garganta, cirurgias de amígdala adenoide, e também o que eu mais faço é a parte da rinite, ou seja, a parte nasal. O paciente tem nariz entupido, que coça, que espirra, e coça o olho, nariz e garganta, e eu falo bastante de um tratamento que muitas pessoas não sabem, não sei se as alunas sabem, se quiserem deixar o comentário aqui pra gente, de uma vacina de rinite em gotinhas sem corticoide. Isso é muito interessante, que as pessoas utilizam para tratar rinite ou antialérgicos que dão sono, ou corticoides vias orais que engordam, ou aquelas injeções de corticoide que, poxa, prejudica tanto o organismo, ou aqueles sprays nasais. Tem a opção, talvez a gente vai falar agora durante a live, a imunoterapia específica ou a vacina em rinite em gotinhas sem corticoide. Sim, eu soube da primeira vez sobre essa vacina quando um aluno meu, que ele tem vários gatos em casa, acho que ele tem uns 5 gatos em casa, era um aluno meu que eu atendia de maneira particular, ele tinha um apego com os gatos. E ele foi num tratamento médico, e o médico falou que ele tinha que se livrar dos gatos. Ele preferiu se livrar do médico. A chance é maior. Daí ele achou mais fácil se livrar do médico dele. Na época, não era tão comum essa história de vacinas, né? E daí ele fez esse tratamento. E ele foi muito feliz, Sim. né? Ele disse que tinha um prazo, né? Isso. Que ele ficava sem ter essas crises de rinite, mas ele pôde conviver com os gatos naturalmente. Você já teve alguma situação É semelhante? muito comum, né? Hoje os bichanos, os animais domésticos são muito comuns numa família, né? Então, com quem é crianças também. E a gente pode utilizar a imunoterapia ou a vacina para rinite para aquele paciente que tem alergia ao gato, ao cachorro, ao coelho, alguns bichinhos também, mas principalmente o gato e o cachorro. E é interessante que o gato e o cachorro, principalmente, quando a gente pesquisa, já começando a live, as pessoas acham que a gente é alérgica ao pelo. E não é ao pelo, Não, e sim a descamação do animalzinho, ou seja, aquela caspa dele. Então, aquela caspa dele, o epitélio descamando, que vai dar alergia em você. Então, se nos exames que nós fomos falarmos, que são 2 exames que a gente pesquisa para investigar a rinite, que é o exame de sangue
ou teste de alergia, que é o prick test, a gente pesquisa ali a descamação. Se der positivo aquela descamação, a gente pode orientar, lavar com mais frequência esse animalzinho, claro, conforme a orientação do veterinário. Daí, dificilmente deixar ele no quarto, porque é um lugar que a gente mais vive, eu sei que é difícil, que muitas pessoas dormem com o animalzinho, mas também a gente pode manipular aquela descamação e o paciente utilizar essa imunoterapia com a vacina para diminuir os sintomas ao animalzinho. Abre parênteses, aquele animalzinho também tem um cão e o gato tem pelo. O pelo não dá alergia, mas se o paciente tiver alergia a ácaro, que é o principal motivo que ocasiona a rinite, o pelo, o ácaro vai estar no pelo, então a gente pode fazer também uma imunoterapia por ácaro se o paciente tiver alergia indireta ao animal. Tá, só eu entendendo. Pelo que eu entendi, seria uma vacina personalizada para aquela descamação daquele bichinho. Do animal em si, do então, gato. Então, assim, mas tem que pegar do gato da pessoa ou... Genérico. É genérico. Genérico. Digamos, praticamente todos os gatos terão esse tipo de descamação. Temos esse tipo de alérgeno já em concentração no laboratório. A gente manipula essa descamação e o paciente vai adquirindo e vai criando resistência. Então, a ideia da imunoterapia é dessensibilizar o paciente ao alérgeno, ou seja, ao causador da rinite alérgica. Lembrando que existe a rinite alérgica e a rinite não alérgica. Nem tudo é alérgico. Então, a rinite alérgica, o paciente vai ter nariz entupido? Vai. Vai ter coriza? Vai. Vai ter espirro? Vai. E vai ter coceira nos olhos, nariz e garganta. Claro, cada um vai ter com mais intensidade um sintoma, outros vão ter com sintomas com menos. Já a rinite não alérgica, principalmente o paciente vai ter nariz entupido e coriza. Principalmente por mudança de temperatura, estamos em Curitiba, né? Nós dois moramos em Curitiba, estamos em pleno verão e está super frio aqui, então as pessoas já começam a ter congestão nasal e coriza, ou então vai se alimentar com digamos, uma sopa, tomar café ou chá, começa a ter coriza também, ou exposição a ar-condicionado, ou a perfumes, cheiros fortes, produto de limpeza. Então, isso é uma rinite não alérgica. Para isso, nós não conseguimos fazer a imunoterapia ou a vacina, mas conseguimos sim para quem um quadro alérgico, ou seja, deu resultado positivo nos exames de sangue do braço ou do sangue. Pedimos normalmente ácaro, que é apoio pó, que está em tudo que é lugar, principalmente na nossa casa, nosso colchão, no travesseiro, na roupa de cama, no sofá, está no trabalho também, está no colégio, está no cinema, está no shopping, está no ônibus, ou seja, em qualquer lugar. Mas principalmente no quarto, que a gente vive pelo menos 8 horas no quarto. Pesquisamos também pólen, que é o mato e grama, principalmente na região sul ou outras regiões que tem bastante árvores, matos, né? Que é muito comum na primavera ter sintomas, principalmente coriza e congestão e lacrimejamento nasal, ou seja, ossos, olhos. E também para fungo, que é bolorimofo, e também nós vamos ter também para os animais, como comentei, em sim pesquisa também insetos, com barata, mosquito e alguns alimentos também, crustáceo, leite, trigo. Então é um exame bem completo, que é importante para a gente saber assim a causa. Que interessante, que interessante. Doutor Paulo, as nossas alunas da plataforma, elas mandaram algumas perguntas que elas colocaram dentro da comunidade da plataforma. Então, lá na plataforma tem uma comunidade, faz uma semana que eu coloquei ali as informações e, olha, teve mais de 200 comentários lá dentro. A maioria agradecendo o convite, elogiando, né, porque eu já tinha divulgado o nome do doutor, mas chegaram algumas perguntas lá também e eu selecionei aqui as perguntas. Teve algumas perguntas repetidas, e daí a gente foi condensando, mas se você é aluno da plataforma, quer mandar a sua pergunta, pode mandar aqui também. Olha só, a Ivana, ela entrou aqui e já mandou uma pergunta bem rapidinho, logo no início, que eu achei interessante, ó. Usar aparelho auditivo, para quem tem perda leve auditiva, ajuda a evitar o comprometimento da parte cognitiva, a parte da demência senil, ajuda? Ivana, a sua pergunta é maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Então é o seguinte, isso é um tema que eu tenho alguns vídeos no meu canal do YouTube, que eu falo sobre aparelhos de audição, eu dou exemplos, mostro no vídeo opções de aparelhos de audição, e infelizmente ainda é um estigma, né? As pessoas ainda têm vergonha, têm preconceito de utilizar.
O que não deveria ser, como nós não temos, por exemplo, meu colega aqui está usando óculos, é uma deficiência que ele tem de visão, o que ele está utilizando? Óculos. Se o paciente tiver uma dificuldade de deambular, de andar, ele vai usar algum suporte ali para utilizá-lo. E por que nós, que nós temos um problema de audição, vamos ter vergonha de usar um aparelho, um suporte para nos ajudarmos a escutar? E o muito interessante, como a Ivana comentou, a gente escuta, Aurélio, pelo ouvido, correto? Sim. Só que a gente entende o que está sendo escutado por onde? Pelo cérebro. Ou seja, se você tiver com menos informação vindo do teu ouvido para o teu cérebro, aquela área do cérebro atrofia. Então, aquela pessoa que está, como a Ivana comentou, com uma perdinha leve, vai no médico, foi acusado a perda auditiva, a gente consegue fazer um exame de audição, que faz uma cabine, algumas pessoas devem já saber, já conheceram, viram vídeos já, que se levanta a mão, vê alguns sons, não dói nada, a gente sabe se tem uma perda dos dois lados, qual frequência, qual intensidade, qual tipo de perda, se é uma perda que pode ser utilizado medicamentos para resolver, ou pode ser indicado uma cirurgia para resolver, ou como ela falou, aparelhos. E esse paciente, às vezes, tem um preconceito quando a gente indica o aparelho, porque ele fala que está novo, ou que não tem necessidade ainda, ou por algum outro motivo ele não quer. E ele vai querer utilizar quando estiver bem surdinho, quando não escutar nada. Aurélio, daí não adianta mais. Por quê? Aquela parte do cérebro que reconhecia, que entendia aqueles sons do passarinho, de uma conversa com outra pessoa. O que acontece? Normalmente nós perdemos a audição em graus agudos. É um pouquinho difícil explicar aqui, mas precisa entender. Existem os sons graves, o som da fala e os sons agudos. É comum nós perdemos mais nos sons agudos. Som agudo é o do violino. Do violino, do celular, da campainha, isso aí, do passarinho cantando na rua, tá? Esses sons agudos. Então, essa pessoa, talvez num ambiente fechado, uma voz grave masculina, num ambiente como nós estamos, a pessoa vai muito bem. Só que, se ela for num ambiente aberto, com mais pessoas, talvez alguém aqui esteja se reconhecendo, numa conversa de família, ou no shopping, a pessoa... Mas eu estou te escutando, mas não estou te entendendo. A pessoa fala assim, parece que você que fala enrolado, você que fala para dentro, não é a pessoa que está assumindo aquela deficiência na audição. Ou seja, ela escuta, ela sabe o que está falando, escuta o teu som na tua voz, mas não está compreendendo o que está sendo falado. E o que acontece? Temos visto isso muito, a pessoa negligenciando, deixando isso para frente. Quando for querer colocar o aparelho, o cérebro já esqueceu daquele som. É aquela pessoa que coloca o aparelho, escuta barulho, prefere deixar na gaveta para não ter esse incômodo mais. E como a Ivana comentou, existem vários trabalhos científicos, até tem um vídeo meu, eu comento isso no meu canal, que pode ser um tipo de prevenção do Alzheimer, do esquecimento, da cognição, ou seja, raciocínio, concentração e memória. Então, se você não estimular a tua audição, conforme você tem a perda, progressivamente você vai piorando a tua audição mais rápido e também prejudicando a sua memória, teu raciocínio, a concentração. Além disso, tem estatísticas que dizem também, se você não colocar o aparelho, você pode ter uma perda a 80 por hora. Se você colocar o aparelho, essa perda pode ser a 40 por hora. Você pode estar prevenindo uma futura perda, e além do constrangimento também, então no ambiente com mais pessoas, não entender, começar a se excluir, tem muitos idosos que estão se excluindo do ambiente familiar, de ter contato com as pessoas por vergonha, por não estar conseguindo entender, prefere se excluir, ou mesmo a família está excluindo aquele idoso, porque aquele idoso não está mais participando da conversa, está gerando muita depressão nesses pacientes. Muito interessante, doutor Paulo. Inclusive, eu já entrevistei um neurologista especializado em Alzheimer, né? E daí ele falou de todas as demências e tudo, e ele falou que idosos que conversam mais, estabelecem diálogos, eles conseguem preservar a capacidade cognitiva por muito mais tempo. Que, na verdade, falam, a palavra cruzada é bom para a memória. Sim, a palavra cruzada, principalmente na praça, né, fofocando. Então, assim, quando a gente está fofocando, conversando, interagindo né, socialmente, né, a gente está exercitando a memória. E quando tem essa perda auditiva, as pessoas acabam ficando... se retraindo. Retraindo, né, ouvindo, às vezes...
se sente bem assistindo a televisão, porque aumenta o volume, está em casa sozinho, consegue ouvir, né? O vizinho também, né? O vizinho também escuta. Já deve ter sentido aí, ou já deve ter ouvido muito sobre isso, né? Tem várias outras perguntas aqui, né? Olha só. Essa daqui é uma pergunta interessante que veio, cabe, encaixa com essa. Qual especialista eu devo procurar se barulhos me impedem de ouvir conversas, né? E que exames são indicados? Então, assim, talvez você já tenha uma perda auditiva, né? Porque os ruídos já estão... Primeiro, vamos dar um passo atrás. Então, primeiro, procurar um médico otorrino, para ele fazer um exame com consultório mesmo, chama otoscopia, aquele exame que coloca um aparelhinho no ouvido para ver como que está o ouvido. E ali a principal causa de dificuldade para escutar, sabe qual que é? Acúmulo de cera no ouvido. Às vezes pode ser cera. Eu já tive isso, já tive isso. Então, um acúmulo de cera no ouvido, que é natural, gente. Cera é proteção, cera não é sujeira. Eu quero que você deixe a cera quietinha lá dentro. O próprio organismo vai expulsando aquela cera velha. Lembrando, Aurélio, que a cera tem fases. Tem a fase líquida, pastosa e sólida. E também a coloração muda, de transparente para amarelinha, para marrom e preta. Então, aquela cerinha que pulou, às vezes, do teu ouvido, durinha e pretinha, teu próprio corpo está expulsando aquela cerinha pela movimentação da tua mordida, da tua mastigação, da tua fala, isso vai expulsando. Se você vai lá, pega o cotonete, grampo, chave, dedo, o que você for, já peguei de vários casos, vai limpar o ouvido, está tirando aquela proteção que ajuda a hidratação no teu ouvido, evitando infecções, porque tem produtos bactericidas e fungicidas na cera. E além disso, você está empurrando aquela cera para trás. Doutor Paulo, eu coloco o cotonete, sai cerinha. Sim, mas sai o comecinho. Lá no fundo, você está empurrando. Então, às vezes, o barulho que ela se queixa é a cera que talvez esteja acumulada ali. E talvez as pessoas não me conheciam ainda, não me acompanham no meu canal. Tem um vídeo meu que eu mostro, eu provo para vocês. Eu peguei uma caixinha do cotonete e fala assim, a caixinha fala assim, ó, não é para usar no ouvido. A própria caixinha do fabricante te diz isso. Capaz, então não é para usar o cotonete no ouvido? Eu provo isso, tem um vídeo meu que eu provo, eu mostro. Tá com dúvida? Vai na sua caixinha, no teu cotonete, no teu banheiro e veja se não tá escrito isso lá. Nossa. Diz que é para manicure, para os cílios, para alguma coisa nesse sentido, não é para o ouvido. Cera é proteção, cera não é sujeira. Quem me acompanha já escuta essa frase há muito tempo. Olha, que curioso! Olha, essa daqui, eu sou meio metida para saber das coisas, mas essa eu nunca tinha. E você que está assistindo aí, você sabia que o cotonete não pode pôr no ouvido? Você sabe, doutor, que eu tive uma amiga que ela conseguiu estourar os 2 tímpanos ao mesmo tempo com cotonete, Sim, os 2? Acontece. Porque ela colocou, esqueceu ali. Foi virar? Colocou outro, esqueceu ali na orelha. E ela foi enxugar a cabeça e pegou a toalha. Que dor. Eu falei assim, meu Deus, então, já está uma prova aí que um dos motivos que não deve ser utilizado. Aqui, só aproveitando, alguém, a Jubi, né, Dias, perguntou como pode fazer a limpeza, tá? Então é o seguinte, pessoal, não aconselho utilizar aqueles cones chineses, indianos, que colocam aquela vela, não aconselho, pessoal, tá? Aquilo... Não sei como dizer melhor para você, mas não funciona e só vai gastar teu dinheiro, tá? Já peguei um paciente com aquela cera que está dentro do cone, caiu dentro do ouvido e para a gente tirar depois no centro cirúrgico foi super difícil. Então vá no médico otorrino, conversa com ele tira para você no consultório. Tem um outro vídeo meu que ensino vários jeitos para você tirar. Você pode tirar, o médico tirar para você uma curetinha, como se fosse uma colherzinha, tira com um aspirador, tira com a famosa lavagem de ouvido, que pode ser feita uma vez por ano. Não é qualquer aspirador, tá? Não, Deus me livre. É o específico que a gente faz para ouvido. O médico tem esse consultório. A gente tira facinho também. E também no seu dia a dia, o que você pode fazer, tá? Você pode cutucar, sabe como, Aurélio? Com o cotovelo. Como? Como, né? Vai ser difícil, né? Então você não cutuca o ouvido. O que você pode fazer no máximo, pegar a toalhinha e enxugar por fora, nada lá dentro. Não se mexe lá dentro. Lembra que o próprio organismo vai expulsando para você. Olha só que curioso. Eu, inclusive, vou colocar o link desse vídeo aqui na descrição desse vídeo, tá? Então, se você que está assistindo ficou curioso para saber sobre o vídeo, sobre o cotonete, né?
do Dr. Paulo eu vou colocar na descrição desse vídeo, pode procurar lá. Gente, olha só, essa daqui eu fiquei de queixo caído, hein? Essa fiquei de queixo caído. Vamos tirar o teu cotonete do banheiro, então, hoje. Eu já vou tirar. Por que sinto dor na garganta quando eu canto? E às vezes se persiste a dor ao falar. O que pode ser? Posso voltar um pouquinho antes também, então? Claro. Então é assim, vamos falar de causas de dor de garganta. Então, uma das causas que as pessoas não observam é o nariz entupido. Então, o nariz entupido, a pessoa vai respirar por onde? Pela boca. Lembre que o nariz é um filtro. O ar deveria passar pelo nariz na respiração, ou seja, o nariz filtra, aquece e umedece o ar. Então vamos lá, o nariz é entupido, vai respirar por onde? Pela boca. Então não vai ter filtro, não vai ter aquecimento desse ar e não vai ter umidificação desse ar. Então ele vai chegar ali e vai irritar a tua garganta. Então aquele paciente que ronca, ele respira pela boca, ou fala muito, não tem a pausa para respirar, também vai ter mais dor de garganta. Primeiro motivo. Segundo motivo, infecções de garganta normalmente. Amidalites, faringites, laringites, algumas delas são indicadas cirurgias. Terceira situação é o refluxo gastroesofágico, ou seja, é o ácido do estômago que sobe até a garganta e queima. Dá pigarro, tosse seca, parece uma coisa presa na garganta que não desce, não sobe, você quer tirar aquela cola parada que não sai. E também o esforço vocal, o abuso vocal, como eu falei, eu, você, talvez a colega, quem fala muito, ou no seu dia a dia, ou profissionalmente, se ela não estiver preparada muscular, que nosso colega aqui, personal, educador físico, já entende muito bem. Então vamos lá, imagina aquele professor, aquela pessoa que trabalha 20 horas por semana falando, ok? Ela consegue falar, ela consegue ter uma qualidade vocal ok. Por algum motivo, ela ganhou uma promoção, passou no concurso, ela foi para 40 horas e semana que vem ela já vai ter que falar essas 40 horas semanais no trabalho. Talvez ela não esteja preparada na parte muscular e estrutural para suportar esse processo. Então ela vai fazer o quê? Mais esforço. Igual você. Alguém vai fazer, digamos, acordou 2024, não acompanha você, não sabe os exercícios adequados para cada idade, para cada categoria. Vai lá na academia ser educador físico. Vai acontecer o quê? Fazer exercício físico? Vai ter mais chance de lesões no ombro, no quadril, no joelho. É isso que acontece. A pessoa não está preparada para ter esse suporte. Então, ela cantando, talvez ela cante maravilhosamente, nós não sabemos, mas talvez cante, mas talvez não esteja preparada anatomicamente para ter esse suporte. Então, seria importante, igual contigo, faz educação física, dor físico para um personal trainer da musculatura, existe também para vós, que seria quem? A fonoaudióloga. Que bacana. Você sabe que logo que eu me formei, eu fui contratado na escola que eu estudei a vida inteira, no Bom Jesus. Muito legal. Né? E daí, quando eu cheguei, a primeira coisa que eles fazem é um exame admissional e eles fazem uma laringoscopia. Que é o primeiro exame que o otorrino deve fazer para essa situação. Sim, só que é um exame admissional para começar. E daí a gente passava por um treinamento com a fono antes de começar a dar aula. Isso mesmo, essa é a ideia. Essa é a ideia. Não deveria ser somente admissional para saber como você entrou no trabalho, mas deveria ser periódico para acompanhar se está tendo alguma lesão durante o processo e, claro, se por algum motivo você saiu do local, ter o demissional para ter uma comparativa. Eu, por muito tempo, fiz esses exames para várias faculdades e escolas aqui de Curitiba. Eu era o médico responsável da parte de laringoscopia e de acompanhamento desses professores. Que bacana. Então, existe um exame de acompanhamento interessante. Uma pergunta aqui, assim, teve várias pessoas que fizeram essa pergunta. Várias. Quais são as causas de zumbido no ouvido e tem tratamento? Olha, zumbido é um tema complicado, viu? Talvez não sei qual da sua área que é o mais complicado, que tem vários dizeres, várias opções de tratamento e algumas não funcionam e não vão resolver. É, que nem faz aquele abdominal deitado no chão para perder a barriga, né? É complicado, né? Então, o zumbido, o primeiro motivo é acúmulo de cera, igual a ideia da perda de auditiva. Pode ser. Acúmulo de cera, sim, então você faz uma limpeza, resolve o zumbido. Segunda situação é uma perda de audição. Então, tem que fazer o exame de audição, audiometria, para avaliar a audição e, consequentemente, pode ser indicado o aparelho. Então, esse aparelho de audição que nós conversamos anteriormente, ele pode ter dupla função, tá, Aurélio? Ele pode ter a versão
para melhorar a audição e também gerar um ruído parecido que esse paciente escuta por ele mesmo e como fosse uma frequência oposta. Isso, oposta, você consegue combater isso daí. Então esse paciente pode começar a acostumar com esse som. Igualzinho, Aurélio, o nosso batido do coração. Nosso batido do coração está toda hora batendo, só que você não presta mais atenção, porque isso aqui você já se acostumou. Nós temos mais de 40 anos, então há mais de 40 anos acostumamos. O intestino está se mexendo também, nós não percebemos, e é isso. Só que o zumbido às vezes aconteceu num dia, faz um ano, então esse paciente começa a prestar atenção nesse som, e esse som começa a ser uma coisa que o incomode, principalmente quando? À noite, que quando tem mais silêncio. Durante o dia ele vai bem, mas chegando à noite para dormir, tá estressado, tá lá escutando esse zumbido, daí sim incomodou. Outra causa também é alteração na região de ATM, que é ATM articulação temporomandibular, aquela pessoa que tem problemas dentários, falta de dente, principalmente atrás, tem o bruxismo, com apertamento ou ranger os dentes, ele fica totalmente sensível aqui, isso daqui também dá dores. Até tem outro vídeo, aproveitando, falando do meu canal, que eu explico para você de fazer alguns testes no seu parte dentária, apertamento, colocando o queixo para frente, para trás, inclinando o pescoço para o lado e para o outro lado, para ver se piora o teu zumbido. Ou seja, você tem teu zumbido escutando assim, ó. Zzz, mas se você fizer esses exercícios que eu estou mostrando lá, ele vai potencializar. Se isso acontecer, não é somente culpa do teu ouvido, pode ser totalmente culpa neuromuscular dessa região, porque estava aumentando e piorou. Daí lá também eu ensino algumas massagens que você pode fazer na região do pescoço, na região aqui da ATM, que possa diminuir esse som também. Que bacana! Então, esse zumbido ele pode ser tensional. Muito comum hoje em dia. E daí, normalmente, esse tensional pode estar relacionado com ansiedade. Com certeza. Né? A ansiedade, além de gerar isso, também a gente fica mais sensível, né? Então a gente começa a perceber situações no nosso corpo que às vezes a gente potencializa ou, infelizmente, cria doenças também. Sim, com certeza. Agora, chegou num quadro que você gosta de nadar e de mergulhar, né? Quais são os tratamentos eficazes para sinusite e para rinite? Para rinite a gente já falou, né? Uhum. Que é a questão do... As duas coisas podemos colocar no mesmo pacote. É mesmo? Tá? Qual que é a diferença de sinusite e de rinite? Hoje em dia utilizamos um termo mais genérico, chamado rinocinusite, ou seja, uma coisa leva a outra. Mas vamos tentar dividir para facilitar aqui para o público que está nos ouvindo. A rinite, então, seria uma inflamação da mucosa nasal, ou seja, por dentro do nariz, aquele vermelhinho, se você levantar, vai ver um vermelhinho ali, isso é a mucosa nasal. Então, vai ter uma inflamação, a inflamação ocasiona o que no paciente? Inchaço do nariz, então por isso que entope o nariz, coriza, aquela aguinha, espirros e coceira. Como eu vi alguém comentando na live, acho que a Nivaldice falou da coceira dos olhos, então a rinite realmente pode coçar os olhos. Então, é importante conversar com o oftalmo, porque vai ser nesse indicado talvez algum colírio e não coçar os olhos, que pode provocar uma lesão grave na córnea, chamado ceratocone, pode perder a visão por isso, mas a culpa será da rinite. Então, tratando a rinite, ajuda na alergia dos olhos. E a sinusite é uma infecção nesse quadro. Então, nós temos buracos na face, todo mundo tem, chamados seios paranasais. Temos seio maxilar, de um lado e de outro, seio etimoidal e o seio frontal. E o seio esfenoidal um pouquinho mais atrás. Então, ali nós produzimos normalmente, você, as tuas alunas, eu, secreções. Nós produzimos normalmente 1 copo de secreção por dia. A gente nem observa isso. Mesmo quem não está doente. Está ali engolindo. Mesmo quem não está doente. Correto. Agora, quem está doente, quem está resfriado, quem está com rinite, produz muito mais secreção. Então, juntando mais produção de secreção e mais aquele edema, aquele inchaço, o que vai acontecer? Vai ficar preso essas secreções nessas regiões. Se a gente tiver o contato com algum vírus, uma bactéria, infecciona e vai acontecer o quê? A sinusite, que é aquela dor de cabeça, porque tem acúmulo de secreção, se inclina a cabeça, piora, alteração do olfato, secreção que sai por aqui, goteja na garganta, principalmente ao deitar, pode para o ouvido, essa é a sinusite.
Então, se você tratar a rinite, ajudaria muito na sinusite. Só que também temos que avaliar se não tem algum problema estrutural, ou seja, um desvio de septo nasal. Existe um osso que divide o nariz de um lado e de outro, chamado septo nasal. Se esse osso estiver torto para um lado, esse paciente vai ter mais dificuldade para respirar desse lado e, consequentemente, aquela secreção que está ali em excesso não vai sair com mais frequência e vai ter mais sintomas daquele lado. E talvez tenha necessidade de fazer uma cirurgia ou também diminuir aquela carninha que todo mundo tem, só que tem rinite, aumenta a carninha, pode ser feita a cirurgia junto também. Olha que interessante. Então, assim, tratar e cuidar da rinite, ela pode diminuir a incidência e a frequência, e a frequência e a intensidade. de sinusite. Sim, concordo com você. Olha. E sempre incluindo a lavagem nasal. Até eu vi alguém comentando ali que aprenderam comigo a lavagem nasal. É mesmo, com você mesmo? Alguém está lá para cima, eu acho. Bacana. Não sei, vi no começo da nossa live. Falou, eu conheci, acho que é Jo. Que ela falou assim, eu aprendi com o Dr. Paulo a lavagem nasal. Que bacana. Então, assim, já vamos pular para essa lavagem nasal. Aqui, ó, o uso constante de soro para limpar o nariz pode ser prejudicial? Tudo em excesso não deveria ser indicado, tá? Então, a lavagem nasal com soro, até nos meus vídeos eu falo assim, existe a lavagem nasal e existe a limpeza nasal com soro, tá? A limpeza nasal pode ser feita todos os dias. Da limpeza nasal a gente vai utilizar como? Sempre com soro fisiológico. Nada com água, nada com outro tipo de produto, sempre com soro fisiológico. Tenha lá no meu vídeo, no meu canal também, que eu ensino como fazer a receita caseira desse soro fisiológico, se a pessoa quiser economizar. Tem essa opção também. Mas a limpeza nasal, você vai utilizar aqueles sprays de jato contínuo, sabe qual que é? Parece uma latinha de desodorante. Eu tenho um aqui, Vamos lá. Vou pegar um aqui. Você pode ir falando, distraindo elas aí. Tem esse spray, que eu vou explicar depois como se pode utilizar, e temos também a lavagem nasal com aquelas garrafinhas, que vocês devem ter visto vários vídeos na internet, que jogam soro de um lado, sai para o outro, sai aquela secreção toda. Essa é muito bem indicada quando o paciente tiver sintomas, tá? Quando tiver sintomas de sinusite, catarro, secreção, essa é muito bem, que ele lava, ou seja, ele inunda o nariz, toda essa região e tira a secreção. Se você não tiver sintomas, que é uma higiene, uma limpeza do seu dia a dia, pela poluição do ambiente que você mora, ou alguma situação que você for limpar a casa, percebe que após limpar a casa tem sintomas, você pode fazer a limpeza que o Aurélio que vai trazer pra gente. Eu não encontrei. Não tem problema. Mas tem vídeos meus lá. Eu tenho um vídeo meu que eu falo de 5 opções de fazer essa limpeza, lavagem nasal. Eu mostro com a seringa, mostro a garrafinha, mostro com o spray, então eu explico na prática como fazer as situações e mostro também aquela lota, que parece uma chaleirinha do mágico, do gênio, né? Que você vira de um lado, que é muito desse comum. Que eu tenho ali. Da lota. Então eu ensino lá também. Sim, e eu achava que seria extremamente incômodo. A minha mãe falava assim, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso, porque eu tinha uma tossezinha recorrente, essa que eu tô agora, de uma pneumonia de 3 semanas atrás. Fiz o hematomo agora e vi que já está tudo em ordem, mas tá nessa fasezinha de recuperação. Mas teve uma época que eu estava com uma tossezinha que não tinha... Santo que... Não tinha assim, nada que eu pudesse observar como sendo algum problema, assim, né? Daí quando eu comecei a fazer... Parou. É maravilhoso. Então, até agora a Joana perguntou se o Covid e tal, causa de tosse. Então, causa de tosse seca, vou te dizer algumas. Uma delas é aquela secreção que goteja do nariz para a garganta. Então, não adianta você tomar xarope de tosse seca. Até fica um spoiler aqui para vocês. Eu gravei essa semana um vídeo que eu falo para não tomar xarope para tosse seca. Doutor Paulo, mas remédio para tosse não é xarope? Não deveria ser tomado. Não postei esse vídeo ainda, então já se inscreve no canal para receber o aviso de quando eu postar, que eu vou falar desse vídeo para não tomar xarope para tosse seca. Então pode ser o quê? A secreção que goteja o nariz, pode ser o refluxo, que é um dos grandes motivos, que é o ácido do estômago que sobe a garganta, ou caso igual você, que teve um problema da árvore brônquica, pulmonar, ou seja, tem asma, bronquite ou pneumonia, aqueles brônquios, ou seja, um cano que liga a garganta, o pulmão, ele diminuiu de tamanho, e consequentemente, ao diminuir de tamanho, pode dar uma dificuldade respiratória e você vai querer tossir para tentar abrir esses brônquios.
Então, isso vai demorar um pouquinho, porque está inflamado aqueles brônquios, por isso que fechou. Às vezes fecha tanto que dá muita falta de ar, às vezes pequenos exercícios, andar de escada, ou então pode provocar aquele chiado no peito, que é que a pessoa respira, né? E provavelmente vai ter que usar aquelas bombinhas por algumas semanas. Sim. Inclusive na tomografia apareceu no lobo a mancha ali, mas já apareceu como sendo um processo já cicatrizado, né? Um processo já avançado, né? Até as minhas alunas ali foram compreensivas aí nesse período. Muito obrigado aí pela compreensão, né? Outra pergunta aqui interessante. Nós passamos por um período de uso de máscaras, né? Dentro desse período, tem pessoas que usavam máscaras descartáveis, máscaras de pano, máscara descartável reutilizada várias e várias vezes, máscara úmida, máscara velha, máscara suja, máscara que se espirrava dentro, depois pendurava para secar e colocava de novo, né? Quem nunca espirrou usando uma máscara, levanta a mão, daí fica aquele cheiro da máscara, né? E assim, dentro desse período, né, do uso correto e do uso incorreto das máscaras, você percebeu uma diferença nessa questão de sinusite, de aumento, diminuição? Teve alguma relação com Diminuiu isso? Muito. Diminuiu? Assim? Muito, né? Principalmente nas crianças. Diminuiu teus pacientes? Coitados dos pediatras que fecharam o consultório. Isso é verdade. Não, mas me conta. Isso é verdade. Fecharam o consultório, diminuíram horários, porque não tinha crianças ali para consultar, porque elas não iam para a escola, ou ficavam em casa com a mamãe e com o papai. Então não tinha essa interação entre uma criança e outra. Porque o que acontece? O que vai transmitir para nós? É esse contato, eu estar transmitindo para você gotículas. Então, quanto mais próximo nós tivermos, maior é a chance de minha gotícula chegar em você e vice-versa. Ou então em contato, que a gente vai tocar em algum local, colocar no nosso nariz, nossa boca, nossos olhos e se contaminar por isso. Então, naquele momento, estávamos de máscara, tinha mais dificuldade de fazer essa transmissão para mim, para você, e você tinha máscara também. Então, mesmo que eu jogasse para você, você tinha mais proteção. E a gente estava toda hora preocupado, utilizando o álcool em gel, lavando as mãos. Então, diminuíram bastante os sintomas de resfriados. Era um pouco mais comum de rinite, porque estava mais em casa, queria fazer uma limpeza naquele quarto que nunca mais fez, também ia fazer uma construção na casa, ia usar tinta, isso atacava bastante a rinite. Olha, que curioso. Ou o refluxo também, que favorecia, que a gente comia muita porcaria em casa e provocava bastante refluxo e dava sintoma na garganta. O refluxo é a próxima pergunta aqui, né? Que veio aqui que eu achei bem interessante. Quais são os principais sintomas do refluxo? E dá para fazer alguma coisa caseira para tentar amenizar, assim? Claro, então é assim, o que seria o refluxo gastroesofágico? Vamos começar. Então existe o estômago, que fica aqui, ele tem uma portinha que seria em comunicação ao esôfago, é um cano que vai até a garganta, e aqui tem a laringe, a faringe e a garganta que vocês conhecem. Se esse paciente tiver um aumento de peso, então é importante estar aqui com você para manter o peso adequado ou perder o peso, porque o peso aumentado, principalmente na região abdominal, faz mais pressão abdominal e pode favorecer isso subir e vencer essa barreira, e principalmente ao deitar, subir aquela secreção. Ou o paciente aumentou de peso, ou o paciente ingere alguns alimentos que podem aumentar o conteúdo gástrico, ou afrouxar essa portinha, como cafeína, que é café, chimarrão, chá preto, chá mate, chá verde, chocolates, bebidas gaseificadas, incluindo os refrigerantes, álcool, comida muito gordurosa, que pesa, ou então apimentadas, isso vai favorecer o refluxo, tá? E daí o refluxo pode chegar até a garganta, dependendo dos pacientes, na região nasal, principalmente em bebezinhos, pode chegar até na região do ouvido e dar infecção de ouvido em bebezinhos também, tá? Porque são pequenininhos, então pode refluir até lá. Então, é importante o quê? O paciente entender que pode ter essa situação e alguns sintomas na garganta, principalmente como nós comentamos anteriormente, que é o pigarro, tentar tirar aquela secreção, aquela cola, o paciente tenta tirar, parece que não sai nada, mas quando sai parece uma cola. Tem também dores de garganta e tosse seca. Então, disso, fazemos o quê? Orientamos esse paciente, tendo confirmação, pode fazer aquela laringoscopia que nós conversamos, o próprio otorrino já consegue ter a visão
que o refluxo, o ácido do estômago está chegando à garganta e pode ser complementado com o gastro para fazer endoscopia. Vai orientar o quê? A dieta, evitar esses alimentos e pode utilizar também aqueles travesseiros antirrefluxos, que ele pega não somente a cabeça, mas pega o tronco também para elevar ao deitar. Não somente colocar vários travesseiros aqui, que só vai pegar a região do pescoço e vai começar a doer aqui. Então tem que pegar todo o tronco para ser elevado. Não comer bem próximo de dormir, geralmente 1 a 2 horas antes de dormir. Olha só, e também a qualidade desse alimento, né? Então, assim, todo alimento que engorda, pelo que você falou, são alimentos que vão ter uma dificuldade de digestão ou vão agredir o estômago, o trato, desde a parte da boca, da entrada ali do estômago, pode agredir, porque, por exemplo, o álcool, pelo que as bebidas gasificadas, com cafeína, elas vão meio que agredir ali aquela região e não somente agredir, mas como também vão afrouxar o esfíncter esofágico inferior, ou seja, uma portinha que deveria impedir esse ácido subir. Sim. E no caso dos alimentos de difícil digestão, como alimentos gordurosos, provavelmente é porque esse alimento vai ficar muito tempo. Daí a pessoa vai deitar e volta isso aí também. Olha só. Então, assim, cuidar do refluxo vai te ajudar a controlar o peso, melhorar os exames de sangue, tudo ao mesmo tempo. Sim. É um bônus. Sim, a sua área, a sua educação com as suas alunas é excelente para a qualidade de vida no geral. Olha, que interessante. Agradeço a Idalice Moraes, que disse que já me inscreveu no canal. Obrigado. Cadê Idalice? Eu estou no caminho, pessoal, para chegar a 1 milhão de inscritos, tá? Ainda não cheguei, então espero que... Vamos ajudar lá, o link está na descrição. Me ajudem a chegar a 1 milhão de inscritos. Quero ver se esse ano eu chego, eu quero estar igual esse colega aqui, com aquela plaquinha dourada, né? Tá ali, ó. Ali, ó, viu? Ó, que bonita, hein? Queria uma dessa deixar no consultório. Eu tenho a minha de prata que eu deixo no consultório. Daí é engraçado que as crianças, você é youtuber? Sério? Mas o médico e youtuber pode ser os dois? Eles perguntam assim para mim, eles não acreditam que possa ser youtuber e médico, né? Nossa, mãe, eu quero ser médico e youtuber. Daí eles falam, querem ver e tal. É bem legal. Que legal, que bacana. Tô até dor de criança, né? Você sabe que a primeira vez que eu vi uma plaquinha, que assim, eu comecei a produzir conteúdo, eu descobri que tinha um restaurante aqui em Curitiba que o cozinheiro, né, o dono do restaurante, ele era youtuber também, e ele abriu esse restaurante aqui e tinha a plaquinha de 100 mil lá. Nossa, que legal. E daí eu fui lá no restaurante só para chegar perto da plaquinha. E as pessoas vão lá e tiram foto. E foi a única plaquinha que eu vi sem ser a minha. Olha que legal. Até então, porque não é comum você... Não. Aqui, ó, essa plaquinha aqui. Ainda mais a sua, imagina que bonita aqui, ó. Você viu que bonitona lá? Mas você tá pertinho, até junho. Pedir ajuda do pessoal que tá assistindo a gente. Até junho vai chegar lá. Não, com certeza. Olha, pergunta interessante. Existe rinite psicológica? Existe. Capaz! Existe. Eu fiquei até com vergonha de fazer a pergunta. Existe. Eu tenho um vídeo também. Eu fiz muitos vídeos, imagina, eu estou desde 2017 no meu canal no YouTube. Então, eu faço vídeo segundas à tarde, segunda e quinta, 18h15. Até hoje tem um vídeo novo, né? Eu falo do Montelukast, se melhora a imunidade ou não. Até tá lá esse vídeo lá no meu canal, estreia hoje. E eu fiz muitos vídeos, imagina, muito tempo, né? Igual você, fizemos quase tudo. E tem sim a rinite emocional. Então você vai observar, preste atenção, isso é importante para a gente ter um acompanhamento, ou às vezes ver canais como o meu, de outros colegas, e prestar atenção, puxa, será que quando eu estou nervoso, estressado, irritado, o nariz entope, não provoca coriza? Daí, se tivesse positividade, tem que tratar quem? Tratar a rinite? Não, tratar o emocional, que é o causador da sua rinite. Então, a rinite psicológica não é assim, eu tô pensando em ter uma rinite e aparece. Não, é porque ela tá ansiosa. Nervosa, alguma coisa aconteceu que aumentou tanto os hormônios que isso inchou o nariz por dentro e provocou a rinite. Sim, agora se ela tá tão nervosa, irritada, assim, provavelmente o sono também tá comprometido, né? Vira um ciclo vicioso. Vira um ciclo, daí dorme mal, também tem uma dificuldade na produção de músculo, diminuindo, daí aumentando a flacidez e diminuindo o metabolismo. Concordo. Vira tudo um ciclo, né? E daí a pessoa dorme pouco, acorda irritada, nervosa, come mais, isso né? Mesmo. Porque tá com mais compulsão.
e vira um ciclo, né? Inclusive, eu falo desse ciclo no meu livro, que eu vou te dar de presente que honra. aqui, ó. Que legal. Depois eu abro, que é o Manual Prático para Ser Jovem por Mais Tempo. Que legal. Doutor, esse livro ficou em primeiro lugar na Amazon por 2 meses em 2 categorias, né? Depois eu tiro do pacotinho ali, é o presente. Obrigado, ali, pessoal. Agradeço, presente, já. Show de bola. Que legal, que bacana. Agora chegou uma pergunta aqui para a gente fechar com chave de ouro essas perguntas. Qual que é a melhor forma de respirar durante os exercícios para o aparelho respiratório? A melhor forma? Assim, as pessoas chegam para mim e falam assim, são duas coisas, né? As pessoas falam assim, tem que respirar pelo nariz ou pela boca, né? Uhum. E daí tem uma outra pergunta que eles falam assim, quando eu estou fazendo exercício, correndo, ou fazendo, qual que é a hora de respirar? Eu falo assim, fica tranquilo que o teu corpo vai saber. Ele vai puxar o ar quando precisar, né? Isso é interessante porque, assim, muitas pessoas fazem a apneia nos exercícios, né? Isso é verdade, falar sobre apneia nos exercícios, ou seja, a apneia a gente prende a respiração ao fazer um esforço físico. Infelizmente, isso, provocando a apneia, você para de respirar, os teus batimentos cardíacos tendem a diminuir e você pode abaixar a pressão e desmaiar durante o exercício. Sim. Pode acontecer isso. Então é importante, ao fazer exercícios físicos, que eu faço também com o meu personal, faço pilates também, ele tá lá, olha, respira, respira. Eu sei que é difícil, eu sofro com isso também, mesmo se eu não tô rindo. Lembrar de respirar durante o exercício. Respira, e principalmente respira se utilizando o abdômen, né, o chorus, né, que ele fala bastante pra gente. Mas sempre reforçando o que nós falamos anteriormente no começo da live, é importante respirar por onde? Pelo nariz. Então, respira pelo nariz, que lá vai ser filtrado o ar, aquecido, umidificado. Então, respira pelo nariz em certos momentos do exercício e quando fazer algum esforço, você solta esse ar e, se possível, apertar o abdômen para também fortalecer essa musculatura que vai te ajudar também em problemas também na lombar. Então, respirando pelo nariz e soltando pela boca calmamente durante algumas fases do exercício. Acredito que você orienta bastante isso aí com as suas alunas, né? Para ajudar também. Inclusive, nos exercícios de prancha na parede que nós fazemos, quando eu coloco, peço para fazer uma contração abdominal, eu insisto para elas o tempo inteiro, continua respirando. Isso mesmo. Porque quando a gente faz esse trabalho de isometria de abdômen, tende a segurar e prender a respiração. E quando a gente está empurrando a parede, contraindo ao mesmo tempo, se ela prender a respiração, pode até fazer a manobra de Valsalva, né? Então, é por isso que é simples, é só seguir as recomendações, continue respirando. E assim, quem respira pela boca o tempo inteiro, puxa, cansa o tempo inteiro pela boca, quais são as consequências disso? Então, cansa mais, a pessoa vai ter dificuldade de manter a tua qualidade de exercício, né? Vai cansar mais, vai ter mais dor de garganta, vai ressecar a garganta. E também, se essa pessoa respirar por muito tempo, não somente no exercício, pela boca, vai alterar o quê? A parte da arcada dentária. Então, muitas das pessoas que têm aqueles dentes tortos, o céu da boca está levantado, o queixinho não cresceu, é por respiração bucal, principalmente alertado as mamães, as vovós. Se a tua criança, teu netinho, teu sobrinho respira pela boca, ronca, não deixa isso acontecer. Que isso não somente atrapalha a qualidade do sono, que ela está roncando, mas vai alterar toda a anatomia do rostinho dela. Tá com dúvida? Procura lá o dentista especializado em ortodontia, que ele vai reforçar para a gente. E lembrando que criança, falar a verdade, ninguém deveria roncar, mas criança não deveria roncar, porque daí o sono não repousante não vai ser bom para ela ter aquela atividade no dia seguinte para brincar, para se divertir e também para adquirir o conhecimento e também permanecer aquele conhecimento que ela adquiriu naquele dia. Com certeza. Olha só, a Odete estava me cobrando aqui. Inclusive, agora deve ser bem tarde da noite, se é 8 da noite aqui, a Odete está falando de Portugal, tá? Ela perguntou aqui, ó, muitas vezes eu apanho muita cera no ouvido e costumo ir ao médico para fazer a limpeza, mas por vezes sinto dores que me apanham a cabeça. É normal?
Eu só não entendi que ao fazer a lavagem ela tem essa dor ou é separado disso. Mas daí teria que entender essa parte que eu ainda não entendi como seria se na lavagem ela tem a dor ou é no dia a dia que ela tem a dor. Mas a dor de cabeça com acúmulo de cera não seria normal. Tem que ver outras causas de dor de cabeça. Como eu falei, às vezes aquele apertamento na disfunção de ATM pode ser o motivo. Tem que ver que região da cabeça que ela sente, se é em toda a cabeça, se é só na frente, que a gente pode pensar na parte respiratória, se é um pouco mais na parte de trás, que pode ser tensional, se é um tipo de dor de cabeça tipo pontada, aperto, ou então pulsante. Tem vários tipos de dor de cabeça. Ela complementou aqui que ela usa essa bombinha também. Por acaso nós conversamos da pneumonia que você teve e tem aquela tosse. Eu falei que talvez tenha que usar aquela bombinha. Ah, sim, ela sim. complementou. Aqui, ó, a Joana perguntou se é normal ficar depois do Covid, ficar com crise de tosse. É a mesma ideia, mesma história que aconteceu com você, infelizmente. Após um problema pulmonar, o paciente tendo essa tosse por muito tempo, que fechou aqueles brônquios. E lembrando que o Covid, qual era a principal área que ele atingia? O pulmão, que era o nosso medo quando as pessoas tinham problema de oxigenação, porque não estavam conseguindo respirar direito, porque não tinha troca gasosa que afetava o pulmão. Então pode ser por esse motivo que ela está com uma tosse pós-Covid. Então é importante procurar um pneumologista para avaliar o pulmão, como que ele está. Sim. É comum essa questão da reincidência da garganta inflamada? Com a mudança de temperatura e tal, sim, tem pacientes que têm aquela sensibilidade pela mudança de temperatura, né? Isso acontece. Então, sempre é importante tomar, se possível, água, algum líquido, temperatura ambiente. Se você percebe que mesmo assim não dá para deixar um pouquinho mais morno, pode sim. Tem paciente que tem essa dificuldade. Se for um quadro que não somente irritativo, ou seja, só tem um vermelhidão, mas provoca infecções, placas de pus, amidalite bacteriana, até no meu Instagram hoje, eu coloquei um caso de um paciente que estava com dor de garganta, dificuldade para engolir, tinha uma bola na região do pescoço e doía o ouvido. Eu fiz uma enquete lá no Instagram, nos stories, perguntando para eles o que eles achavam que poderia ser. Eu dei a opção lá de câncer na garganta, dei a opção de tireoidite, ou seja, inflamação na tireoide, muitas pessoas colocaram isso como opção. Coloquei também a amidalite e coloquei uma outra opção lá, que eu não lembro agora. A grande maioria acertou que era amidalite. Eu coloquei a foto do caso do paciente. Amígdala grande, cheia de plaquinhas de pus. Então, se for isso daí, acontecer muita amidalite bacteriana, pode ser indicado medicações para melhorar a imunidade, que é utilizado todos os dias por 10 dias, para 20, toma 10, para 20, toma 10, ou, se mesmo assim não resolver, pode ser indicada a cirurgia da remoção das amígdalas. Se for em criança, avaliar adenoide, que também pode ser feito conjuntamente. Que bacana, que bacana. Doutor Paulo, estamos chegando ao final. Os alunos, as alunas da plataforma Saúde Diária, que estão acompanhando ao vivo, puderam mandar perguntas. E também, principalmente, nós pegamos as perguntas que as alunas colocaram lá dentro da plataforma, dentro da comunidade. Teve ali, acho que uns 200 comentários lá dentro. Durante a semana, elas foram mandando as perguntas, várias vão assistir gravado. Se você ainda não é aluno da plataforma, quer poder participar do Papo com o Médico, poder participar do Café com Aurélio, que tem toda sexta-feira, para falar comigo no Zoom, ao vivo, quer fazer as aulas ao vivo, as aulas gravadas, você tem que virar aluno da plataforma. Toca no link que está no primeiro comentário aqui embaixo. Porém, eu tenho que fazer aqui um apelo que é importantíssimo. O doutor Paulo, ele veio aqui de livre e espontânea vontade, trazendo essas informações importantes. Vocês que estão assistindo, como colaboração, vocês vão pegar aqui na descrição do vídeo, tá o link do canal do YouTube dele. Ele está quase chegando a 1 milhão de inscritos. E ele vai precisar da ajuda de vocês. Então, além de se inscrever, vocês vão pegar o link do canal dele, vão jogar nos grupos da família, nos grupos dos amigos. Melhor que isso, você vai procurar lá
algum vídeo que você acha interessante, que alguém está precisando. Legal. Às vezes você tem alguém da família que está precisando fazer essa lavagem nasal, que está com medo, tem vergonha, não sabe como que faz. Ou alguém que está com dificuldade auditiva, que está com um problema, não quer usar o aparelho. Ou alguém que está enfiando cotonete no ouvido, né? Você pega esse vídeo e joga lá nos grupos da família para o pessoal seguir e acompanhar também, porque ele veio aqui para ajudar a gente. O mínimo que a gente pode fazer é ajudá-lo também. Turma, boa noite para vocês. Quer deixar um recado final? Eu queria agradecer que passou tão rápido aqui, tá tão gostoso conversar com você, uma satisfação de conhecer melhor ainda, estar aqui no teu programa, é uma satisfação estar conversando com as tuas alunas. Eu fico muito agradecido também pelo livro que você me deu, com certeza eu vou lê-lo, sabe? Vai ser muito importante também para mim e para passar esse conhecimento para os meus pacientes também. E fico à disposição para quem quiser me acompanhar no Instagram, no meu canal no YouTube, seria um prazer grande. Se puderem deixar um comentário ali, saberem que vocês são alunas do Aurélio, vai ser mais legal ainda. Sim, olha só, esse daqui é o Instagram do Dr. Paulo, coloquei aqui na tela, Dr. Paulo Mendes, jr.otorrino. Que bacana, muito obrigado. Obrigado a você. E vamos marcar mais bate-papos aí, com certeza. Para quem não sabe, a gente se conheceu num evento do YouTube, o YouTube que nos apresentou, Sim. né? Imagine que bacana. Muito obrigado, um abraço, boa noite para vocês e até mais. Tchau.